Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais um Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Rogamos ao nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos envolva em vibrações de paz e de amor. Estamos aqui ao vivo, transmitindo através da cidade do Rio de Janeiro. Ao lado, já está aqui conosco, nosso querido amigo, companheiro aqui de jornada, Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Gratidão, Marcos, gratidão a todos, Tavares e a todos que estão aqui conosco. Muita paz, que possamos, sobre a égide de Jesus, estarmos aqui inspirados para dar prosseguimento a esse tema importante. Quem é Jesus? É isso mesmo. E você que está aí nos acompanhando, pode fazer a sua participação, porque estamos aqui ao vivo. Você pode enviar sua mensagem tanto através do Facebook, quanto também do YouTube. Olha a nossa Ivonete, dando boa noite a todos nós, boa noite a você também, Ivonete. Então, faça como a Ivonete, participe do nosso programa, envie sua mensagem, faça a sua pergunta dentro do tema. Veja aí, olha, já estão aí, está na imagem, já todos os canais de comunicação para que você possa fazer a sua participação. Ronaldo já adiantou, então, o tema do programa, que também está correndo aí no rodapé do vídeo. Né? Esse tema, quem é Jesus, ele é trabalhado no meu livro Jesus, o maior educador da humanidade, do qual nós tratamos já no programa passado. E vamos, então, hoje explorar esse tema. Quem é Jesus? Então, é isso que nós vamos discutir, obviamente, à luz da doutrina espírita. Nós, espíritas, não temos nenhuma dificuldade em falar sobre Jesus. E também temos uma visão mais profunda, mais ampla sobre Jesus, porque entramos nas questões de ordem espiritual da vida, considerando Jesus um espírito perfeito que já esteve aqui na Terra e que vem coordenando aqui os nossos destinos. Como se diz, Jesus é o governador espiritual do planeta Terra, da nossa humanidade. O Ronaldo saiu um pouco aqui do nosso vídeo, são as questões da internet, mas daqui a pouco, com certeza, ele retorna. Olha, por falar, ó, foi quase. Ronaldo retornando, pronto, voltou aqui ao nosso vídeo. Muito bem, então está aí o tema, né, que é uma pergunta. Quem é Jesus? Então, Ronaldo, lanço a pergunta para você, vou me retirar e você fica 50 minutos falando, combinado? Sim, combinado, esperando que os espíritos aqui me inspirem, que eu não tenho mediunidade praticamente nenhuma, acho que nem de intuição, mas vamos ver se eu consigo. Marcos, é um tema muito importante, porque até os dias de hoje ainda vemos a não aceitação de Jesus. E não só a aceitação, mas até acreditar que ele ainda exista. Então, se andarmos aí a pesquisar pelo mundo e temos informações sobre isso, a aceitação e o acreditar na existência de Jesus, isso já vem em próprios judeus há mais de 5.000 anos, e por aí vai outros povos que são antigos, tibetanos também. Enfim, analisarmos bem, Marcos, quem é Jesus. E você já deu muitos caminhos aqui, falou sobre o papiro. Antes de mais nada, comecei a ler o livro, já estou lendo bem, olha, muito bom, excelente abordagem. Eu não vou falar porque vou tecer comentários aqui e sou suspeito por ser amigo. E agradecer a você pela homenagem também que faz no livro. Mas, olha, é muito oportuno, porque faz uma reflexão não só no aspecto de quem é Jesus, mas sim da missão que ele teve aqui conosco e também à luz da doutrina espírita, numa visão histórica, voltando lá atrás, para que possamos perceber essa importância da vinda de Jesus.
que não foi o acaso, não foi o acaso. E, como eu disse antes, você já veio, ao longo de vários programas, e agora o último, você falou sobre os pergaminhos, sobre a elaboração dos textos antigos, do mundo antigo, papiro, pergaminho, a tinta, a caneta, das informações que ainda eram um pouco precárias. Você ainda citou os dias, se fossem os dias de hoje, ter essa informação, talvez teríamos os fake news ainda sobre Jesus, fazendo todo um trabalho aí de fake news para defamar Jesus, o que já havia naquela época em muitas coisas. Aí você coloca aqui as testemunhas de Jesus, que você também já comentou, e eu gostaria de partir daqui, Marcos. Certo. Sabe por quê? Porque tem uma parte aqui no texto que me chamou a atenção. Deixa eu ver aqui, primeiro, das testemunhas de Jesus, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, quarto. Você diz assim, apesar desse contexto contrário à preservação de testemunhas e documentos, você falou até do incêndio que houve lá na nossa história, lá em Alexandria também, enfim, que já havia os interesses na época de queimar, de dissolver qualquer informações que falasse, de fato, sobre a vinda do Messias, o que era o Messias, a sua missão, de fato, entre nós, esse ser totalmente... Quer dizer, as informações foram totalmente desvinculadas das informações que precisariam estar conosco, mas que nós vamos chegar lá, talvez não nesse programa, no outro e no outro, sobre a luz do Espiritismo, que aí sim nós vamos começar a universalidade, né, das comunicações. Mas vamos lá, digno de nota é a divergência de pontos de vistas na interpretação dos ensinos evangélicos, que você já comentou também, entre os núcleos cristãos, que não se entendiam, dando origem à queima de muitos documentos escritos por serem considerados contrários à interpretação deste ou daquele grupo. Que aí eram os interesses vários daquela época. O que não difere também aos dias de hoje. É preciso fazer um paralelo, Marcos, não sei se você concorda, porque os dias de hoje parece estar se repetindo de uma forma talvez diferenciada, mas na mesma proporção. Por quê? Aí você diz aqui, infelizmente essa luta interna perdurou até o Concílio de Nicéia, mas nós estamos em 2023. E parece que esse Concílio de Nicéia, aos dias de hoje, nas interpretações, nas deturpações de Jesus, que ainda até hoje nós vemos aí, eu estava vendo agora há poucos dias, as guerras ainda botam Deus, esse Deus dos exércitos, cada um com seu Deus do lado, e o Deus da Ucrânia e o outro lá, defendendo-se que Deus vai proteger, está protegendo cada um dos povos que estão em guerras. E aí você diz assim, apesar desse contexto contrário à preservação de testemunho e documentos, várias provas sobreviveram ao tempo. E podemos destacar os testemunhos de não cristãos sobre a existência e os ensinos de Jesus, Marcos. E aí? Eu tentei dar uma visão ampla, que nós já comentamos, mas o que diferencia os dias de hoje com essas deturpações anteriores? Conhecer a história é importante por isso. Se nós não conhecemos a história, nós ficamos num devaneio sem entender o que acontece nos dias de hoje. As épocas são diferentes, né? A nossa época atual, 2023, terceiro milênio da cristandade, e aquela época onde Jesus esteve conosco. Mas nós podemos fazer várias ligações entre essas nossas épocas, apesar da distância de 2000 anos. É claro que naquela época a comunicação era muito falha e lenta. Nós temos que entender que não existia a energia elétrica, não existia internet, não existia telégrafo, computador, etc., telefone, nada disso. A comunicação era feita naquela época através de mensageiros.
a pé, a cavalo ou por navio, para ligar cidades e regiões. Uma viagem, por exemplo, lá da Palestina, saindo ali do porto de Cesareia para Roma, que hoje nós faríamos de avião e com uma grande rapidez, levava meses. E quando batia o inverno, a viagem nem podia ser feita. Toda a navegação era suspensa. Então, você imagina que uma notícia da Palestina para Roma, se batesse o inverno, ia esperar 6 meses para poder ser despachado. E mesmo assim, dependendo dos ventos, condições dos mares, a viagem até Roma podia levar até 2, 3 meses. Tá? Porque eles tinham que fazer escalas, às vezes tinha que trocar, inclusive, de navio, porque não era tão simples fazer essa viagem. Então, Jesus estava num contexto muito interno judaico da Palestina. Ele estava naquele contexto. Quando ele surge e inicia todas as suas lições, o Império Romano, que então dominava a Palestina, nem enxergou Jesus. Não via. Para eles, isso era um movimento interno dos judeus, e os romanos não tinham nada a ver com isso, desde que não perturbasse a ordem. Para os romanos, tanto fazia como tanto fez. Os romanos eram pagãos, idólatras, e não estavam nem aí com o que os judeus pensavam ou deixavam de pensar. Agora, entre os judeus, nós temos que entender que haviam também divisões na interpretação dos textos sagrados do povo judeu. Naquela época, predominavam os fariseus e os saduceus. Os saduceus eram meio materialistas, os fariseus eram mais espiritualistas. Fariseus e saduceus tinham interpretações divergentes sobre os textos de Moisés, sobre a Torá, as interpretações feitas sobre esses textos. E você vai colocar também os essênios também eram judeus, que também tinham outro tipo de interpretação, os samaritanos, os galileus, são todos judeus, mas têm pensamentos divergentes, práticas divergentes. Jesus soube lidar com todos eles, mas os judeus ortodoxos, os fariseus e saduceus, consideravam que Jesus, por ser da Galileia, porque Jesus era oriundo de Nazaré. Então, Nazaré, Cafarnaum, Magdala, todas aquelas cidades eram da Galileia, que giravam em torno do famoso Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Né? Então, por ser galileu, os judeus fariseus e saduceus não olhavam para Jesus com bons olhos. E como Jesus, na verdade, os atacava, eles começaram a considerar que Jesus era um revolucionário perigoso e que queria derrubar todas as estruturas que eles, fariseus e saduceus, tinham montado e que dominavam não apenas a religião, mas também a política dentro do Estado de Israel. Embora Israel estivesse submetido ao Império Romano, mas os romanos permitiam uma certa liberdade administrativa e religiosa do povo judeu, como permitiam isso a todo o povo conquistado. Tanto que os judeus tinham um rei, que na época era o Herodes Antipas, que, escolhido pelos romanos, mas era rei dos judeus. Então, nessa confusão toda, quando Jesus parte de volta ao mundo espiritual através da crucificação, seus discípulos continuam o trabalho. E é um problema sério, porque lá em Jerusalém, os discípulos ficaram cercados pelos ortodoxos judeus. E quando eles fundam a Casa do Caminho, que é a primeira comunidade cristã do mundo, eles são perseguidos tenazmente pelos fariseus e saduceus. E não foi fácil,
realmente manter a casa do caminho. E eles tiveram que abrir algumas concessões para que pudessem manter o trabalho. Aí vai surgir Paulo de Tarso. Todos são judeus. Todos estão no contexto do judaísmo. Lá em Jerusalém, eles chegam à conclusão que deviam ceder um pouco e que, para você ser seguidor de Jesus, você deveria primeiro aceitar o judaísmo. E se você não fosse judeu, você precisava fazer a famosa circuncisão. Paulo, que vai pregar o evangelho aos gentios, ou seja, às outras gentes, não judeus, considera isso um absurdo. E bate na tecla que o evangelho de Jesus é outra doutrina, que não tem nada a ver com o judaísmo. Era preciso separar uma coisa da outra. E aí começam as divergências de interpretação. Essas divergências de interpretação levaram, então, à perda de muitos documentos, né? Porque várias comunidades judaicas espalhadas pela Ásia combateram as comunidades cristãs que começaram a surgir nas respectivas cidades. Então, não foi nada fácil espalhar o ensino de Jesus. Mesmo assim, apesar de tudo, e depois, quando houve a diáspora no ano 70, quando os romanos espalharam os judeus, proibindo-os de morar na Palestina, mesmo assim, documentos acabaram ficando. Não perdemos tanto assim, e é por isso que eu trago, então, no livro, colocando de lado, né, o Novo Testamento, ou seja, vamos deixar os evangelistas de lado e vamos ver se nós temos arquivos na história que relatam a existência de Jesus. E nada melhor do que relatos de não cristãos. Porque, sabe, Ronaldo, o depoimento de um cristão sempre será colocado em questionamento pelos pesquisadores. Porque se eu aceito Jesus e sigo o evangelho, eu passo a ser suspeito do meu depoimento. Então, nós conseguimos coletar várias testemunhas não cristãs e que citam, de fato, a existência de Jesus. Então, tudo isso que aconteceu naquela época, ainda hoje acontece, porque há muita discussão sobre quem é Jesus. Há uma corrente dentro aí dos historiadores que luta para provar que Jesus não existiu. Então, e as várias interpretações. Nós vamos ter a interpretação católica sobre Jesus, a interpretação evangélica protestante sobre Jesus, a interpretação ortodoxa sobre Jesus, a interpretação espírita sobre Jesus, a interpretação materialista dos pesquisadores sobre Jesus. É uma verdadeira guerra. Ou seja, né, aquilo que aconteceu naquela época, você tem razão, continua a acontecer hoje, porque nós não conseguimos nos pacificar em relação a quem é Jesus. Isso tudo ligado ao egoísmo nosso ainda, Marcos, porque é interessante, e aqui é bom lembrar, que lá atrás, antes mesmo da vinda de Jesus, já havia a profecia da vinda dele. Parece até contraditório, porque já se falava da vinda dele. Só que não acreditaram, e quando chega um momento, parece que ficamos atônitos. Eu falo ficamos porque, de repente, nós vivemos lá. E hoje ainda estamos atônitos, porque ele só pediu amai-vos. Ele não fez, ele revolucionou no sentido de extirpar da vida humana o egoísmo. E é fatal isso aí. E nós percebemos isso. E trazer mais a parte humana, espiritualizada, já comentamos também sobre isso. Mas a história, lá atrás, já falava da vinda desse ser. Não é estranho, Marcos, que ainda permaneça uma dúvida, que é natural nós termos dúvidas e tal, mas diante de fatos, dos ensinos, da vida de Jesus posterior a mais de 2.000 anos, 4.000 anos, vamos colocar assim, antes e depois, que é o meio termo,
a vinda dele, falando, a profecia falando da vinda dele, ele chega, passa tudo o que passou, ratificando totalmente o que as profecias falavam. E como é que fica isso até ainda, como você colocou agora, aos dias de hoje? Pois é, naquela época, todos os cálculos mostravam que era a época da vinda do Messias. Então, os judeus tinham os antigos profetas, né? Daniel, Isaías e outros, que falavam da vinda, então, do enviado de Deus, do Messias, e todos os cálculos apontavam exatamente para aquela época. E aí surge Jesus. Tá? Mas o que aconteceu? Né? Aconteceu o seguinte, que começou uma discussão. O que ele ensina é muito bom. Os fenômenos que ele realiza com aquelas curas, né, realmente é extraordinário. Tudo isso é digno do Messias. Mas se Jesus é mesmo Messias, ele não devia ter nascido em Jerusalém. Ele não devia ser um fariseu, porque ele está vindo lá da Galileia. E naquela época se dizia, o que pode vir de bom da Galileia? Aí começaram a colocar em dúvida. Mas aí tem os ensinos morais. Mas entre o egoísmo, como você bem colocou, o egoísmo, o orgulho, e os ensinos morais de Jesus cortavam a alma dos judeus ortodoxos. Porque, como Jesus dizia, bando de hipócritas. Eles aparentam ser uma coisa quando, na verdade, não são. E aí, então, de pouco em pouco, os ensinos morais começaram a ser colocados em segundo plano. A origem de Jesus, se as profecias batiam, se isso, se aquilo, essa foi a grande discussão. E aí, no final, o que aconteceu? Os judeus, fariseus e saduceus não aceitaram. Ponto e acabou. Não aceitaram e levaram Jesus à crucificação num acordo com os romanos. O judaísmo se fechou a Jesus, totalmente. Jesus não é considerado na história judaica. Ele não existe. Para os judeus, Jesus é um engodo, tá? Não é o Messias. Eles continuam aguardando a chegada do Messias, não aceitam que seja Jesus. Ok, muito bem. Mas o tempo vai passando, o evangelho se espalha por todo o Império Romano. Lá no ano 325, a Igreja Católica é fundada, e logo depois, lá pelo ano 380, o cristianismo, representado pela Igreja Católica, acaba assumindo o status de religião oficial do Império Romano e vai dominar, então, todo o Ocidente e até parte do Oriente, porque o cristianismo vai influenciar muito também o Egito, principalmente pela África do Norte, e depois com as colonizações, uma parte da África. Então, há um contexto bem grande aí do cristianismo, e inclusive o islamismo, porque o Maomé partiu, na verdade, dos ensinos de Jesus para criar o islamismo. Muito bem. Bom, então, com essa força toda, era de se esperar que agora, no ano de 2023, Jesus não fosse mais questionado e que nós estivéssemos aqui na humanidade muito bem aplicando os seus ensinos morais. Mas isso não aconteceu. Porque, historicamente, a Igreja Católica, que passou a ser a única representante de Jesus na Terra, ou seja, ela encampou o Evangelho, os nossos queridos irmãos, quem sabe muitos de nós, né? Pegando aqui a lei da reencarnação, então nós começamos a combater qualquer pensamento divergente do Evangelho. E fizemos isso a ferro e fogo. Quando Jesus veio nos trazer a paz e pedir o amai-vos uns aos outros, nós passamos a guerrear com quem não pensava como nós dentro do Evangelho. E aí começaram as deturpações, as interpretações sobre o que Jesus falou
ou deixou de falar. Com isso, a essência do evangelho, ao longo de séculos, foi se perdendo. As guerras santas, tudo isso que foi acontecendo, Inquisição, de péssima memória para a nossa história, começou a levar parte da humanidade ocidental ao materialismo, a descrer de Jesus. Como eu posso acreditar em Jesus, que diz aí, ó, amai-vos uns aos outros, se a igreja passa a espada em todo mundo? Se a igreja só faz condenação, se a igreja diz que vai me mandar para o inferno, eu vou mandar para o inferno esse Jesus e esse evangelho, é isso que eu vou fazer. Então, nós erramos, porque ao longo da história aqui do Ocidente, do cristianismo, os ensinos morais de Jesus, que são a essência do evangelho, foram deixados em segundo plano. Nós debatemos, discutimos, nós guerreamos em torno de um monte de coisas, mas tudo periferia. Se tivéssemos seguido os ensinos morais de Jesus, com certeza viveríamos em paz aqui na Terra já há muito tempo. E então, hoje, a nível científico, a nível filosófico e a nível religioso, nós continuamos a assistir o mesmo embate daquela época, as mesmas questões e nos perdendo. Quando a questão não é discutir, por exemplo, né? Qual era a fisionomia de Jesus, já que ele era judeu da Palestina? Ele tinha realmente aquela barba ou não tinha barba? Gente, discutir essas coisas é nos perdermos do evangelho. Nós precisamos aplicar o ensino. Faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Olha que beleza, que regra maravilhosa. Então, com o Espiritismo, nós estamos tentando resgatar a essência do Evangelho, para não mais nos perdermos nessa periferia e continuarmos em guerra em torno daquele que é o símbolo da paz. Portanto, nós temos aqui uma grande contradição em relação a Jesus e seus ensinos. Perfeito, Marcos. Mas essa questão ainda não vou nem dizer da aceitação de Jesus, ainda permeia os dias de hoje. A influência da igreja, ela cria também, talvez, essa situação. Quando eu digo da igreja, não só da católica, todas as religiões no mundo, que deturparam e usaram o nome de Jesus para isso. Eu não vou entrar ainda no aspecto da reencarnação, que nós vamos chegar ainda na visão espírita. Mas esse ranço que ainda tem, porque usavam muito o nome de Deus em vão, esse Deus vingativo, como eu disse antes. Isso será que não tem ainda uma marca muito grande em cada um, que vem marcando até os dias de hoje, que ainda nós vemos isso, usando o nome de Deus em vão, e como se fosse Deus mesmo dizendo tudo aquilo, se você não fizer isso ou fizer aquilo. Eu não quero entrar em detalhes aqui de discordância ou aceitação, não é isso. Mas no aspecto não é só de uma interpretação, mas de deturpar de fato o ensinamento. Porque uma coisa é você ter a sua interpretação, mas a outra é você ver que tem engodos no meio, por interesses vários, para fazer a massa seguir, né? Fazer um cabresto para que a grande massa siga de roldão aos seus interesses. Isso não marca ainda essa descrença, vamos colocar assim, numa grande população da humanidade, ainda em vários lugares do mundo? Marca e muito, porque é um processo histórico do qual você não se liberta tão fácil e tão rapidamente. A Igreja Católica, ao longo dos séculos, ela se vinculou ao poder temporal, governamental, ela deturpou os textos. Isso é histórico. Nós não estamos aqui fazendo acusações levianas contra a Igreja Católica. É apenas a contestação histórica. Todo mundo sabe disso, e a própria Igreja Católica
já fez a sua meia-culpa em relação a vários acontecimentos do passado. Então, por causa dessas deturpações, radicalismos, perseguições, sem nenhuma dúvida, levou principalmente o europeu a descrer de Jesus, a se afastar de Jesus, porque houve uma confusão, né? Quer dizer, porque como a Igreja Católica, durante séculos, encampou Jesus como representante de Jesus e do Evangelho aqui na Terra, o que aconteceu? Confundiu-se Jesus com a Igreja Católica com Jesus. Quando são coisas separadas. Porque Jesus não fundou o catolicismo. Jesus não fundou nem o cristianismo, na verdade. Jesus trouxe o Evangelho. O Evangelho é para todos. Todos. Orientais, ocidentais, norte a sul, leste a oeste deste planeta. É para todos. Mas na medida em que uma determinada organização humana encampa o Evangelho, adapta o Evangelho aos seus interesses, se transforma na maior potência econômica, administrativa e militar da Terra, que é a história da Igreja Católica. Faz aquelas malfadadas cruzadas para reconquistar as terras sagradas lá do Oriente. Milhares, milhões de pessoas morreram. A Inquisição, que perseguiu violentamente qualquer um que pensasse diferente, não de Jesus, mas que pensasse diferente da Igreja. Tudo isso marcou, e marcou profundamente as almas. Então, se você olhar, por exemplo, hoje a Europa tem o maior conjunto histórico de igrejas deste planeta, tanto igrejas católicas quanto igrejas protestantes, ambas representando aqui o Evangelho. Mas o europeu é o mais ateísta e materialista que existe. E você, mas como pode? A igreja tem a sede lá em Roma, o Vaticano. A igreja protestante tem as suas raízes na Alemanha, ou seja, eles estão lá na Europa. E o europeu é ateísta e materialista, em grande parte? Sim, porque ele foi o que mais sofreu nessas guerras, nessas perseguições. Quando surge o protestantismo, com Lutero, a partir de 1515, 1517, e faz a Igreja Católica? Persegue os protestantes. Na sequência, os protestantes conseguem ir se organizando, e o que fazem? Perseguem os católicos. E aí nós vamos ter, então, a luta entre reforma e contra-reforma. Vem 1572, lá em Paris, em que os católicos, através da sua própria rainha, durante a madrugada, degolam os protestantes de casa em casa, de rua em rua, numa carnificina terrível. Ora, isso só poderia ter como consequência levar muitas pessoas a renegar a igreja, se afastar, então, da religião e não querer saber de Jesus. Claro, né? Porque, naquela época, para falar de Jesus, ou eu era católico, ou eu era protestante. Das duas, uma. Não podia ser por fora. Então, se eu defendesse Jesus do ponto de vista católico, seria perseguido pelos protestantes. Mas se eu defendesse Jesus do ponto de vista protestante, seria perseguido pelos católicos. Então, muitos preferiram o ateísmo, preferiram o materialismo. Falaram, olha, eu não sou nem católico, nem protestante, não quero saber do evangelho. Então, o materialismo cresceu muito, que vai dar origem, por causa do nosso egoísmo, nas guerras entre as nações. A guerra napoleônica, né? Antes disso, a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, vai culminar naqueles interesses materialistas que eclodem na Primeira Guerra Mundial, depois na Segunda Guerra Mundial. Então, se hoje nós vamos visitar a Europa,
Nós podemos fazer um circuito turístico pelas igrejas, por exemplo, chamados lugares sagrados, que é belíssimo. Mas para boa parte dos europeus é apenas e tão somente circuito turístico, tá? E ele não quer ligar a vida dele com essa questão da religião e falar de Jesus, a não ser do ponto de vista histórico. Então, Ronaldo, sem nenhuma dúvida, todos esses acontecimentos nos marcaram muito e provocaram essa situação que hoje nós estamos vivendo. Marcos, e ainda com isso temos as dúvidas inerentes a Mateus, Marcos, enfim, todos eles aqui que escreveram. Escreveram ou não escreveram? Estiveram presentes, vivenciaram aquilo ou não vivenciaram aquilo que estavam escrevendo? Marcos, é complicado mesmo. Aí Mateus escreveu, não foi ele que escreveu, não. Foi alguém, foi outros que escreveu. Ele viveu, ele nem viu, mas como é que ele escreveu algo que não viu? Ele pegou informações, e com as informações ele escreveu, e tantos outros. E aí, Marcos, como é que fica? Os quatro evangelhos que hoje são aceitos, que são chamados evangelhos canônicos, que estão no Novo Testamento, são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito bem, desses quatro, nós sabemos que Mateus e João foram discípulos diretos de Jesus. Portanto, estavam lá, viveram os acontecimentos. Agora, Marcos e Lucas, não. O meu xará, que na verdade era João Marcos, né? E Lucas, esses foram discípulos de Paulo de Tarso. Tá? E João Marcos era sobrinho de Barnabé, que foi um dos 70 que foram formados pelos discípulos originais. Então, sabemos que Marcos e Lucas não conheceram Jesus, não testemunharam os acontecimentos. Vamos resumir aqui a história de como que eles escreveram, então, os seus evangelhos. Mateus, pelo que tudo indica, mesmo por parte dos historiadores, foi, de fato, o primeiro a escrever, mas não o texto que conhecemos hoje e que está publicado no Novo Testamento. Ali, por volta do ano 35, 2 a 3 anos depois da crucificação de Jesus, ele redigiu o que os historiadores chamam dos Ditos do Senhor, primeiro evangelho, onde não tinha a vida de Jesus. Ou seja, Mateus compilou, passou para o papel os ensinos morais de Jesus. Era isso que era copiado e que circulava. Os ensinos morais de Jesus, os ditos do Senhor. E era isso que eles estudavam na época. O Evangelho segundo Mateus, tudo indica, só vai surgir lá pelo ano 70 ou pelo ano 80. Provavelmente com Mateus já morto. Portanto, o Evangelho segundo Mateus que conhecemos hoje provavelmente não foi redigido diretamente por ele. Talvez por discípulos dele. Enfim, não se sabe. Mas as informações são essas. Vamos agora, então, João. João, que era jovem, viveu muito tempo. João era chamado discípulo amado de Jesus, a única testemunha direta da crucificação, porque João foi o único discípulo que acompanhou toda a Via Crucis e se postou à frente ali da cruz, tudo acompanhando. João vai escrever o seu evangelho lá na cidade de Éfeso, para onde ele muda, inclusive com Maria, a mãe de Jesus, e é ali em Éfeso que ele vai redigir o evangelho. É o último evangelho a surgir. O evangelho segundo João vai surgir ali pelo ano 90, mais ou menos. É o último realmente a ser escrito. Já Lucas, vamos para Lucas. Lucas era discípulo de Paulo de Tarso, médico, grego,
E ele vai escrever o Evangelho segundo Lucas, ouvindo Paulo de Tarso, lembrando que Paulo também não conheceu Jesus diretamente. Paulo surge logo depois da crucificação de Jesus. Mas ele, então, ouve todas as histórias através de Paulo, e Lucas vai entrevistar em Éfeso João e Maria. Então, ele coleta essas informações com João e Maria para poder escrever o seu evangelho. Marcos, que não conheceu Jesus, vai coletar as suas informações principalmente com Pedro e Tiago, lá em Jerusalém, e depois com Pedro em Roma, quando Pedro vai para Roma. Quem não sabe, Pedro foi crucificado também, mas lá em Roma. Tá? Então, com isso, então, nós temos esses 4 evangelhos. Mas Ronaldo tem outra informação além dessas. Você sabia, Ronaldo, e você que está aí nos acompanhando, que existem outros evangelhos? Existem, que são chamados evangelhos apócrifos. Eu ia tocar no assunto, isso mesmo. Os evangelhos que não são aceitos oficialmente. Mas aí já é outra conversa, né? Mas eu acho que esse resumo que eu fiz deu para entender, né, esses 4 evangelistas, como eles são conhecidos. Mas, mesmo assim, deixar os seus ensinos ali, fielmente narrando os acontecidos. Isso não tira o mérito dos escritos. Não. Nós sabemos que, ao longo do tempo, houveram deturpações nos textos originais. Sim. Textos originais que não existem. Tá? Os textos originais foram perdidos. Eles não existem. As cópias mais antigas que nós temos dos textos desses 4 evangelistas datam do século II, ali por volta do ano 200. Tá? São as cópias mais antigas que se conhecem, mas são cópias. Lembrando que naquela época, Ronaldo, você sabia que você podia ser um copista mesmo sendo analfabeto? Sim, porque o que acontecia? Você entregava o texto para o copista, ele não sabia o que estava escrito no texto, mas ele era um copista, ou seja, ele copiava, né? Fazia a cópia daquilo que estava escrito. Não podemos imaginar quantos erros que não foram cometidos, né? E quantas deturpações que não acabaram fazendo, fora as deturpações oficiais, feitas por interesses, realmente para adequar os evangelhos a interesses outros. Então, tudo isso é história, tudo isso aconteceu, mas a essência dos ensinos de Jesus, conforme nos dizem os Espíritos, essa não foi perdida, continua aí, intacta. Marcos, agora eu vou fazer uma pergunta capciosa e difícil. Deus, de repente, não errou no seu prognóstico, e Jesus, com a vinda de Jesus, com todos esses acontecimentos, desses contratempos vários das informações, da veracidade até da vinda de Jesus, com as queimas históricas que houve e acontecendo até hoje. Será que Deus não está errando em alguma coisa, Marcos? Pegadinha, hein? Bom, eu vou responder a você imaginando aqui Allan Kardec fazendo essa pergunta aos espíritos superiores. E vai lá, lá vem a resposta dos espíritos superiores. Quem é você para questionar os desígnios divinos? O que você sabe sobre isso? Mas é claro. Então, tem uma razão de ser, também tem uma razão de ser. Claro. Aqui só nós sabemos o que vem por aí, né? Com certeza. Com certeza, com certeza. Deus é perfeito. Portanto, tudo que ele faz é perfeito. Deus não poderia jamais se equivocar, errar. Ou seja, ele mandou Jesus na época errada. Não, isso não existe, tá? Isso não aconteceu. Jesus esteve conosco na época certa.
Agora, Deus nos dá o livre-arbítrio. E ele sabe muito bem o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Mas ele sabe que, com o tempo, nós vamos crescendo, vamos nos aperfeiçoando, vamos compreendendo cada vez melhor, e aí vamos fazendo paulatinamente a aproximação com o Evangelho. É questão de tempo. Mas mas Deus não abandonou o seu filho Jesus aqui na Terra. Não, e também não abandonou o Evangelho. Em todos os tempos, todas as épocas, nós estamos recebendo espíritos missionários que vêm, né, resgatar os ensinos, vêm nos alertar. Então, aí os espíritos, através da mediunidade, com as suas mais diversas manifestações, sempre nos puxando de volta para o Evangelho. Então, apesar de tudo que aconteceu na época e de tudo que aconteceu depois de Jesus, não houve erro, não houve equívoco. Isso faz parte do processo de evolução de nós, os seres humanos, até conseguirmos nos encontrar com Jesus e o Evangelho. O tempo está escasso, eu vou deixar a visão espírita para o próximo programa. Eu quero dar um adentro aqui sobre Francisco de Assis, que teve vários, mas, para mim, Francisco de Assis, na história, ele veio resgatar a essência de Jesus, Marcos, porque a vida dele toda foi praticamente vivenciando Jesus. Naquele momento, ele veio ali trazer, de fato, tentar mostrar que a igreja, naquela época, estava no caminho errado. E ele veio resgatar, né? Ele escuta até a voz, aquele chamado: erga a minha igreja, né? Monte a minha igreja, erga, faça, refaça. E ele, de fato, ele vivenciou tudo isso, e mesmo assim houve as deturpações com os que estavam com ele. É verdade. A figura de Francisco de Assis é muito importante na história do cristianismo, porque ele vem justamente resgatar a essência do Evangelho. Eu falei, né, que Deus continua a mandar os seus missionários, e Francisco de Assis é um deles, que veio para falar: vocês estão se desviando demais, volta. E ele veio viver como viveu Jesus, humilde, simples, nenhuma posse material, nada. E é muito significativo a peregrinação que ele fez lá da cidade de Assis até Roma, porque ele queria conversar com o Papa e pedir a autorização para criar a Ordem dos Franciscanos, né, dos seguidores dele. E, depois de muito pelejar, ele consegue a audiência com o Papa. E ele entra lá no Vaticano, vai até o Papa, né, conduzido. E quando ele adentra, o Papa olha para ele, né, e pensa: o que é isso? É um maltrapilho? Porque o Francisco, ele dormiu na rua. Né? Estava naquela condição, e ele usava lá uma túnica que era feita, na verdade, de sacos, né? Sacos de batata, ele costurava uma corda como cinto, uma sandália simples dos pés, era só isso. Tá? E aí ele pede, né, lá para que a ordem seja criada. E o Papa disse que ia pensar. E dispensou, né, manda Francisco para fora do Vaticano, vai lá aguardar. E o Papa ia recusar. Também, isso é doido, esse negócio aqui, nem devia ter dado audiência. Mas ele conversa com o cardeal, que era o seu assessor, o seu braço direito, né? E o cardeal diz para ele assim: Santo Papa, Santo Padre, né, como eles falam, né? Esse Francisco, que acaba de estar aqui na nossa frente, não lembra alguém muito importante da nossa igreja? Porque eu olhei para ele, sabe, Senhor, e eu vi Jesus. Segundo o que está descrito no Evangelho, que nós defendemos, Jesus não tinha uma pedra onde pousar a sua cabeça.
andava com uma única túnica, sandálias no pé e cingia, né, com uma corda. Então, Senhor, se o Senhor recusar criar a ordem, nós não estaríamos negando o próprio Jesus? Foram as colocações do cardeal ao Papa. E foi aí que o Papa teve, naquela noite, ele teve um sonho provocado pelos espíritos superiores, e ele viu, né, que realmente a igreja iria se esfacelar se não aceitasse Francisco. Foi quando, então, o Papa manda chamar Francisco de volta, e aí, resolve, então, criar a ordem dos franciscanos. Fez ali algumas exigências, mas tudo bem. E aí, então, Francisco pôde criar sua ordem, e graças a isso é que o seu trabalho se manteve. Toda a sua pregação, e ele até hoje é visto como grande exemplo do Evangelho. Francisco e Jesus, né, são muito identificados, e nós espíritas sabemos que, na verdade, Francisco de Assis era a reencarnação de João Evangelista. Então, Francisco realmente é um ícone, não do catolicismo, é um ícone do cristianismo, resgatando o Evangelho. O cristianismo redivivo. Marcos, chegamos ao final e, próxima semana, a visão espírita sobre Jesus. Vamos dar continuidade. E, por favor, procurem o livro, leem, sou suspeito para falar, é muito oportuno para que possamos... Está aí, ó. Jesus, o maior educador da humanidade. Está aí. Muita paz, que Jesus continue nos abençoando, que possamos estar aqui juntos. Mais uma vez, gratidão a todos. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado à nossa Ivonete, que aí nos acompanhou, está até enviando aqui outra mensagem agradecendo. Obrigado a todos que nos acompanharam, nossa Ivonete, uma gratidão. Um grande abraço a você, Ivonete. E você pode assistir o nosso programa Espiritismo e Educação, depois, qualquer dia e horário, através, então, do YouTube. Basta acessar o canal Estação da Luz Tavares. Vai lá na playlist Espiritismo e Educação e você poderá rever os nossos programas. O assunto é vasto. O livro Jesus, o maior educador da humanidade, tem edição digital e que você adquire com exclusividade na Amazon. Basta acessar amazon.com.br. Vai lá na busca, coloca o nome do livro ou o meu nome, Marcos Demário, e o livro vai surgir. E nós vamos continuar, então, esse assunto, porque semana que vem, então, nós vamos tratar de Jesus, mas como o Espiritismo entende, compreende e vê Jesus. Vai ser muito rico, tenha certeza disso. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até semana que vem.